Eu lembro com saudades da época do Dive Adventures. Dive Adventures foi uma série que a gente fez quando a TV a cabo estava começando a surgir no Brasil e os programadores precisavam de conteúdo nacional de qualidade para poder ganhar a concorrência. E naquela época eu tinha o privilégio de abrir o Mapamundi e decidir onde eu ia filmar. Ah, que saudades daquela época! E uma vez abrindo o Mapamundi, eu dei de cara com o Lago Baikal, o maior lago do mundo. Pouquíssimas equipes de televisão tinham estado naquele lugar. A gente foi procurar o consulado da Rússia para pedir autorização de filmagem e os caras falaram pra gente que eles não tinham interesse que a gente fosse para lá. Então a gente conseguiu organizar com uma agência de viagens russa a expedição. Chegamos na cidadezinha de Irkutsk, na Sibéria, e como a Dive Adventures era uma série que era um mergulho no mar, também no modo de vida de um povo, estando na Sibéria, a gente não podia deixar de procurar os xamãs siberianos. A gente chegou numa tribo e conheceu o Andrei, que nos mostrou um pouco dos seus rituais, e a gente pôde participar também da versão da comemoração da chegada do verão na religião deles, que foi uma das coisas também mais emocionantes que eu acompanhei na vida. A gente entrou no famoso Lago Baikal na Sibéria, é um oceano de água doce, conseguimos mergulhar com as nierpas, que são as focas siberianas de água doce, super ameaçadas de extinção, e a gente pôde testemunhar um pouco da contradição dessa Rússia pós-ditadura, onde a gente chegou numa reserva chamada Ushkani, e nos recebe o biólogo responsável pela reserva. Na época a população mundial de nierpas era de 60 mil, e ele dizia que era natural que a cota de caça para a população siberiana era de 6 mil. A gente mergulha com focas ou leões marinhos em lugares que são protegidos, eles têm uma relação com o ser humano, às vezes até deixam ser acariciados, eles querem brincar e tal. E aqui eu acho que porque ainda é vigente a caça, elas têm muito medo de gente. A Rússia vivia aquele momento do novo e do velho interagindo. Então, ao mesmo tempo que a gente estava num barco super equipado, que tinha câmera hiperbárica, e por outro lado ele tinha, para se mergulhar, escafandros do século retrasado, cuja mangueira que me mandava ar dentro do escafandro tinha exatamente 102 anos. Eu me senti numa história do Tintim. Estou me sentindo numa história em quadrinhos. Estou realizando os meus maiores sonhos de infância.